Existe uma vaga aberta na Anthropic agora que não pede que você seja o melhor programador do mundo. Ela pede outra coisa e paga mais do que praticamente qualquer cargo sênior de engenharia que você vai encontrar no Brasil. E essa profissão nasceu há pouco tempo e eu procurei mesmo no YouTube inteiro e não existe um único vídeo em português explicando ela. Nenhum. Eu trabalho com tecnologia há 18 anos e eu nunca vi uma janela abrir desse jeito. Eu também trabalho no meu dia a dia com pessoas que já possuem essa profissão no Brasil e essas pessoas são raríssimas. E se você quer entender tudo sobre IA e tecnologia, já se inscreve aqui no canal para não ficar para trás e se tornar a próxima leva de profissionais do futuro. Em todo esse tempo que eu trabalho com tecnologia, eu fui de programadora a líder de produto. Eu vivo isso no meu dia a dia, liderando aplicações com inteligência artificial em grandes empresas. Então, vem aprender com quem faz isso na prática de verdade. Então, deixa eu começar pelo problema, porque a profissão só faz sentido depois que você entender o problema. Nos últimos 2 anos, praticamente toda grande empresa comprou inteligência artificial. Assinou contrato, colocou no plano estratégico e anunciou para o conselho. E aí começou a acontecer a mesma cena em todo lugar. Alguém vai lá, monta uma prova de conceito com IA, fica linda, a demo super funciona, todo mundo aplaude na reunião e ela morre ali. Isso porque o dado da empresa tá uma bagunça. A demo morre porque o jurídico não deixou colocar aquilo na base de clientes. Ou então morre porque o sistema que precisa conversar com a IA foi escrito em 2011 e ninguém mais sabe como ele funciona. Ou então morre porque o time que ia usar não entendeu para que serve. Repara só numa coisa, nenhum dos problemas é problema do modelo de IA. O modelo, ele já está pronto. O Claude, o ChatGPT, ele já está pronto. A parte difícil deixou de ser fazer a IA funcionar. A parte difícil virou fazer a inteligência artificial funcionar dentro daquela empresa específica, com a bagunça específica daquela empresa. Isso é uma coisa que ninguém resolve de fora, ninguém vai resolver com uma simples reunião, mandando documentação. Alguém precisa entrar naquela empresa e olhar de perto aquela operação. E em tecnologia, esse alguém tem um nome agora. Ele se chama Forward Deployed Engineer, o famoso FDE. E esse nome não é novo. Quem criou foi a Palantir, há mais ou menos 20 anos. E a ideia deles era simples e meio herege para a época. Em vez de entregar o software e mandar o manual, você pega os seus melhores engenheiros e coloca eles dentro do cliente. Agora presta atenção no que o FDE não é, porque é aqui que quase todo mundo se confunde. O FDE, ele não é um simples consultor, ele não é um consultor que faz diagnóstico, entrega apresentação. O FDE, ele pode e deve sim escrever código, criar agentes de IA, ele põe a mão na massa de verdade. O FDE também não é um cara do suporte, ele não resolve um chamado que chegou. O FDE, ele descobre o problema que ninguém tinha formulado antes. O FDE, ele é um engenheiro de software de elite de verdade. Ele abre o editor, ele escreve código se necessário. Só que ele escreve o código sentado no problema do cliente, então ele entende de verdade o problema do cliente. Ou seja, o FDE, ele também é um cara que, além de skills de programação, de tecnologia, ele também tem uma skill de comunicação muito forte. Ele consegue falar com o cliente, ele consegue falar com as áreas de negócio, então ele consegue ter essa mescla de engenharia e um pouco até de produto e negócio, digamos assim. Então, depois de entrar a fundo no problema, ele vai voltar para o time de produto, engenharia, designer, negócios e vai contar o que ele aprendeu e como que ele pode utilizar a inteligência artificial para melhorar o processo daquela empresa, para organizar os dados daquela empresa e como que isso vai melhorar e vai fazer com que aquela empresa cresça e chegue nos objetivos que ela quer. Então o FDE, ele é uma ponte de mão dupla entre o que a tecnologia promete e o que a realidade daquela empresa aceita. Ele vai ajudar a organizar os processos, a conectar os dados, a utilizar a IA de uma forma mais assertiva para resolver o problema daquela empresa. Agora você deve estar se perguntando, se o nome FDE tem 20 anos, por que ele explodiu agora? Justamente porque a corrida mudou de lugar. Há 2 anos, as empresas estavam disputando quem tinha o melhor modelo de inteligência artificial.
Hoje, os modelos de fronteira estão, no geral, muito bons e muito parecidos. A diferença entre eles diminuiu. Então a disputa virou outra. Quem consegue colocar isso dentro das empresas de forma mais rápida, otimizando processos e o mais importante de tudo, gerando retorno sobre o investimento, o famoso ROI. Então pensa assim, hoje em dia, modelo bom de LLM, todo mundo tem disponível no mercado. Agora, implantação boa, da forma correta, eficiente para aquela empresa, aí o buraco é mais embaixo. Por isso a Anthropic contrata a FDE, a OpenAI contrata, o Google contrata, a Meta contrata. Na Anthropic isso vive dentro de uma trilha, inclusive, chamada Applied AI, literalmente IA aplicada. Gente que pega o Claude ou qualquer outro LLM e faz ele sair da demonstração e entrar em produção numa empresa de verdade, otimizando os processos daquela empresa. Essa vaga ela existe porque o gargalo no setor inteiro mudou. Ele saiu do laboratório e foi para a ponta, para o cliente, então para áreas de produto, design, engenharia e até outras áreas de negócio da empresa. E agora um número que impressiona. E eu vou passar esse número para vocês com uma ressalva junto, porque número sem contexto engana. Na Palantir, que é a casa onde o cargo de FDE nasceu, esse cargo tem uma mediana de salário de 211 mil dólares. E ele lá vai numa faixa de 171 mil dólares a 295 mil dólares. E esse é um dado que eu tirei do site levels.fly, que é declarado pelos próprios funcionários da Palantir. E na Anthropic, essa faixa muda para um outro patamar. A trilha, que é de Applied AI, vai de 300 mil dólares num nível pleno até 1,2 milhões de dólares num nível principal. E a mediana de pleno fica em torno de 385 mil dólares. E o nível de staff lá ganha em torno de 611 mil dólares por ano. É uma grana. Agora vamos fazer uma ressalva, porque eu não tô aqui para vender ilusão para vocês. Primeira, boa parte desse salário é em equity. Não é salário na conta, né? Então, em cargos sêniores de laboratório de IA, ações chegam a representar quase metade desse pacote. Isso vale muito, mas vale no papel até que essa ação vire algo líquido de mercado. E a segunda ressalva, e mais importante, esses são números dos Estados Unidos. Se você trabalha no Brasil para uma empresa brasileira, óbvio que a régua é outra e não é essa mesma régua. Só que agora vem a parte que me fez querer gravar esse vídeo. Eu fui olhar quantas vagas de Forward Deploy Engineer, o FDE, existem abertas no Brasil nesse momento. E sinceramente, como é uma vaga muito nova ainda pra gente, aliás, é uma vaga nova até mesmo nos Estados Unidos, eu achei que eu ia encontrar pouquíssimas. Só que eu achei mais de 40 vagas abertas. E não é vaga em empresa que ninguém conhece. Tem vaga aberta no Google, tem na Meta, enfim, em muitas grandes empresas do Brasil. E essas empresas estão com uma dificuldade imensa de contratação. Eu sei porque eu trabalho em parceria com esse cargo, então hoje eu trabalho no meu dia a dia com o FDE, e existe uma demanda com uma lacuna que ainda não é preenchida. Inclusive a gente também tem vaga aberta lá. E tem uma vaga que eu li 2 vezes para ter certeza, que é uma vaga aberta em São Paulo, chamada com todas as letras de Forward Deployed Engineer Cloud Code. Então, deixa eu juntar as duas pontas para você. Existe mais de 40 vagas no Brasil com esse nome e não existe um único vídeo em português, por exemplo, no YouTube, explicando o que esse cargo faz. Eu fui conferir no Google Trends a busca por Forward Deployed Engineer e FDE no Brasil. Era literalmente 0 até maio deste ano. E aí começou a aparecer há mais ou menos 10 semanas e vem subindo desde então. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a vaga chegou no Brasil antes da informação sobre a vaga. As empresas estão contratando e o candidato ainda não sabe que esse cargo existe. E se você, desenvolvedor de software, que entender isso primeiro, vai concorrer com pouca gente. Isso porque no médio e longo prazo o Brasil segue as tendências do mercado de fora para a área de tecnologia e as coisas demoram um pouco a chegar aqui. Porque mais uma vez, como eu falei no começo do vídeo, você vai precisar ter skills técnicas, mas skills de negócio também, skills de comunicação. Você não vai receber uma tarefa e executar esta tarefa. Você vai precisar entender a operação daquela empresa e entender como que a tecnologia, como que a IA vai trazer mais eficiência, mais produtividade. Então você
precisa ter uma mescla de engenharia e negócios. E uma vez que você já tenha essa mescla, ou que você passe a estudar essa mescla, saiba que você vai nadar no mar azul, porque as empresas estão precisando dessa pessoa agora. Então, você que tem essas skills, com certeza não vai ser substituído pela IA, e sim vai dominar esse mercado e ser um dos profissionais mais requisitados, tanto no Brasil quanto fora. Então, vamos ao que interessa. Vamos entender se você tem esse perfil. Eu vou ser direta aqui primeiro de quem não tem esse perfil, tá? Se você quer receber uma tarefa pronta, fechar a porta do seu quarto e programar em paz sem falar com ninguém, essa vaga não é pra você. Sério. É uma vaga muito barulhenta, muito bagunçada, cheia de reunião com gente que não é técnica. Então, você vai precisar entender, conversar com pessoas para conseguir trazer algo produtivo. Agora, se você é do tipo que fica inquieto quando não entende o porquê que você está construindo alguma coisa, e se você gosta de sentar com quem vai usar e descobrir o problema real, gosta de entender de negócio também, essa vaga ela pode ter sido desenhada para você. E tem uma coisa que eu preciso falar porque ela é contraintuitiva. Você não precisa ser nenhum doutor de machine learning, não precisa treinar os modelos. O FDE não constrói o modelo ele já está pronto, as LLMs já existem. Ele aplica o modelo, então são habilidades diferentes. O que você vai precisar é, primeiro, ter uma base sólida de engenharia, então entender de API, integração, organização de dados, sistema legado, aquele arroz e feijão bem feito. E segundo, conhecer um modelo de fronteira a fundo. Então escolhe aí um modelo que você curte, por exemplo, Claude ou GPT, e vai fundo mesmo. Descobre como que ele falha, quanto que ele custa, como conectar ele nas ferramentas da empresa. E o terceiro, você vai precisar saber conversar com gente que não é técnica. Então, sentar com o jurídico, com pessoas do operacional e sair de lá entendendo o problema que eles nem sabiam direito que eles tinham. Ou seja, você vai precisar traduzir conversas, comunicações para uma linguagem que todos vão conseguir entender. Falar a linguagem dos negócios. E o mais importante, entender o ROI daquele projeto, porque aquela empresa ela não quer simplesmente só colocar IA para dentro, ela precisa de retorno sobre o investimento. E o que o mercado está discutindo muito hoje em dia é sobre como a inteligência artificial pode trazer esse retorno de verdade. E é por isso que eu falei lá no começo do vídeo que essa é uma janela. Porque se você tem 15, 20 anos de tecnologia nas costas, você já viu muito sistema legado, você já negociou com a área de negócios e já pagou muito incêndio em produção. E agora você precisa ir atrás de estudar mais como aplicar a IA em aplicações, agentes de inteligência artificial, e isso pode ser desenvolvido em várias linguagens. Mas uma dica extra aqui que está muito comum hoje em dia é ser em Python. Então vale dar uma estudada em Python caso você ainda não tenha essa skill. O que o mercado passou a pagar não é mais só quem escreve código, é quem faz código caber na realidade de uma empresa. E resolve os problemas reais do negócio, utilizando o IA e demonstrando retorno. Então não é mais só uma featurezinha lançada, é acompanhamento de verdade, é mudança de processo, é ajudar a empresa e o negócio a crescer de uma forma escalável, organizada e aprendendo em escala com os próprios dados. Resumindo o que a gente viu até agora, o FDE é uma profissão que está sendo super disputada e que virou uma peça-chave nos principais laboratórios de IA no mundo. Que a gente tem mais de 40 vagas abertas só no Brasil e ainda não tem conteúdo suficiente em português. Ou seja, é a hora certa para você entrar, começar a se movimentar e ser um 1% desses profissionais no mercado. E se você quer ficar por dentro das novidades da tecnologia e da inteligência artificial, já se inscreve aqui no canal, dê o seu like porque isso me ajuda muito a trazer conteúdo de ponta para vocês. Eu trago vídeos novos toda semana. Já me segue lá no Instagram e no TikTok também, no caçandê.tech. E se você conhece alguém que está travado numa vaga de desenvolvedor e não sabe muito bem para onde ir agora que a IA mudou tudo, ou está procurando alguma vaga na área, já manda esse vídeo para essa pessoa porque pode ser exatamente a porta que ela estava procurando. E você que assistiu até aqui, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.